fazer um áudio aqui e vou começar falando sobre minha ideia, primeiramente, por exemplo, de distinguir, né? Fazer a distinção, por exemplo, da minha concepção pessoal e da minha concepção, claro que sim, minha concepção pessoal que eu carrego comigo, que eu tenho como minha conduta e minha, minha subjetividade, minha objetividade também. Agora, fazendo distinção, por exemplo, da minha visão enquanto, enquanto política pública ah, sobre a questão das religiões, né? Então, eu nem vou falar quer dizer, claro que tudo aí deriva e tem fundamento na minha concepção pessoal, né? Agora, acho que isso aí não é importante, né? Isso é privado e, se eu não me engano, é o direito romano que introduziu ou forçou a, a possibilidade do ser humano ter a privacidade. Posso estar em contraponto ao direito grego, por exemplo, que a ideia grega de política, né, que tudo se deveria ser, não estou dizendo que isso aqui é assim, mas é mais ou menos, tudo deveria ser público, ou o cidadão só era aquele que, que postulasse ou que tivesse ou, publicizasse, né, demandasse publicamente suas demandas, suas opiniões, suas questões, né? E o direito, se eu não me engano, o direito romano já considerou o, o ser humano, o indivíduo, cidadão, mesmo não tendo essa vontade, essa determinação, essa volição de participar das coisas, das questões públicas. E eu acho que isso é bem razoável, né? Não tem necessidade, quer dizer, é opcional, né? A pessoa pode, e daí isso aí automaticamente ela vai entender até onde ela pode não se abster, né? Mas se manter na vida privada e até onde ela pode se manifestar-se. E hoje, por exemplo, tem aí o judiciário, embora dependa aí de. Eu nem tô falando de legislação, tô falando do senso comum, da minha experiência que eu vejo. Minhas concepções também entendem que pode ser assim, que existem casos que podem ser, no caso, entrar em segredo de justiça, né? Porque talvez não digam a respeito e eu também já vi que existem até, até, até coisas que eu discordo, onde já foi aplicado isso, e eu vou dar um exemplo, porque, vou dar um exemplo, por exemplo, qual que é o exemplo? Eu já vi aí que, só para, não é esse assunto que eu vou tratar, mas eu já vi que, por exemplo, aí já foram pegos, já aparece no jornal aí, pega uma pessoa aí num bairro mais humilde, por exemplo, sobre tráfico de drogas, né? Já vi aí que aparece no jornal, pega ali um traficante, alguma coisa. E eu não estou falando que é generalizado, mas foram casos, por isso que eu falo que é do senso que eu recebi do senso comum, da minha experiência, que eu vi, mas eu tenho meus mecanismos aí que eu posso efetuar minha avaliação, né? E eu falo que eu tento ser bem rigoroso nessa minha metodologia. Então, esse um exemplo é esse, né? Por exemplo, esse aí já vi aí que se aí a polícia militar geralmente pega aí uma pessoa humilde, uma pessoa que às vezes não tem educação, não tem condições, mínimas condições e ela aparece no jornal, né? Aparece sua foto, aparece seu nome, aparece seus delitos, né? De forma pública nos jornais, né? Nos jornais que dão, que tem já, na verdade até já existem alguns jornais que esperam por isso e fazem essa divulgação, já tem e trabalham nesse nicho, nessa área. E também já vi nesses mesmos jornais, eu vou entender que a culpa não é desses veículos de comunicação, se dizem veículos de comunicação, né? E em parte eles são veículos de comunicação. Uh, então pega-se aí essas pessoas aí, né? Que mais humildes, mais pobres, né? Se levando em consideração a renda, até não sei, escolaridade, não foi, a renda, provavelmente, o patrimônio.
E essas pessoas elas só aparecem. Agora, já vi casos, por exemplo, que já foram pegos aí ah, pessoas de, não sei, não posso falar, né, que quem são, quem não são, porque também não fui a correr atrás, não é do meu interesse, mas são coisas que aparecem aí na vida, né, não tem o que se fazer. E já vi pessoas aí que já foram pegos por exemplo, em bairros de alto poder aquisitivo, em regiões, né, de certas cidades com alto poder aquisitivo, por exemplo, com carros de luxo, pessoas com condições de ter um apartamento, coberturas, por exemplo, em cidades que tem um maior valor por metro quadrado, hum, e do terreno, né, da área. Quer dizer que são caros, né? Apartamentos, casas milionárias. E com pessoas com carros de luxo, carros de muito distantes daquelas outras pessoas e com o mesmo delito. Nesse caso, né, tráfico de droga ou suspeita de tráfico de drogas e com pessoas com condições de possuírem ou de possuírem, né? De terem ou de alugar, não sei, daí não posso entrar. Iates, por exemplo, e essas pessoas eu já vi que, não sei se a Polícia Federal nesse caso, Polícia Federal, não sei se é talvez por, por questão de sigilo para manter o, o rumo da investigação, não divulga quem são. Então eu vejo que sendo o mesmo delito, não tem porque se pega-se uma pessoa num bairro mais humilde e se lança ele no jornal, por que quando pega uma pessoa de alto poder aquisitivo, não, também não, eu não estou criticando, não sei do assunto, mas foram coisas que aconteceu. E, e aí, eu não é do meu interesse saber, né? Pouco me importa. É questão do, mas eu vejo que há uma disparidade, né? A não ser que tenha algo muito bem fundamentado que para uma situação seja colocado em segredo e outra situação não. Talvez o poder, apontar o poder de ofensivo, né? O potencial de oferecer risco à sociedade de um lado seja maior, de um lado seja menor. Agora, eu vejo que não faço distinção e eu na minha questão se se só uma ideia, né, por exemplo, uma, uma linha de entendimento que se pode se se diz respeito à população, deveria ser publicidade. Se não diz respeito à população, não deveria ser publicidade. Se é ofensivo à população, deveria ser publicidade. Se não é ofensivo, não deveria. Não deveria, não poderia, não precisaria, não necessitaria. Agora, são os mesmos fatos, né? É a mesma questão, né? Então, agora, então só para distinguir essa questão da minha visão da publicização, né? Uh, mas voltando ao tema ali, então, que eu quero de fato falar é sobre minha visão, por exemplo, eu vou falar de religião aqui, né? De religião, nem seria de religião, nem quero entrar nas. Mas, então, minha concepção enquanto um Estado, né? Um Estado, por isso que ele entendo que ele deveria ser laico e isento, né? Isenção, deveria ser quase híbrido nessa questão, né? Não pender para nenhum lado e nem para um outro lado. E promover a liberdade de culto, a liberdade de crença e que cada um siga sua, sua, suas convicções, suas sensações, suas ideias, sem problema algum. E o Estado só interferisse quando houvesse extrapolações para a área criminal, para a área penal ou outras coisas que podem ocorrer. Então, minha ideia seria essa, independente da minha concepção pessoal. Agora, e outra coisa, isso eu acho que já vou fazendo essa introdução, né, deixando claro isso, para que possivelmente alguém escute, me escute minha ideia, minha teoria, e, e seja impossível dela de oferecer distorções, né? Distorcer, às vezes em benefício próprio, às vezes em benefício de uma causa, não faz diferença para mim. Então fica claro que é isso, né? Que minha ideia é que um Estado ele deve ser plural, né? Permitir que cada pessoa tenha sua liberdade de culto, sua liberdade de crença e da própria negação da crença, né?
dele, né? Ou da de não aceitar, né? Uma imposição, liberdade, né? Seria bem isso, liberdade de credo, liberdade de culto, liberdade de pensamento, pode se entender de várias formas. E, e em segundo ponto, eu vou falar que eu não gosto de falar de religiões, né? De religião, ou de questões divinas, porque é uma. Primeiro que isso aí é muito particular de cada um. E, e eu vejo que não tem, né? Até eu acho que é vergonhoso, na verdade, a pessoa que explora esse tipo de situação, né? Na minha comissão pessoal, eu sinto assim, eu acho até, na verdade, quase imoral, né? Eu não gosto de falar nem de imoral, não é nem esse, mas eu acho que é vergonhoso, né? Assim, então, na verdade, nem vergonha, não sei, não gosto, né? Eu não gosto, porque eu vejo que não, o pessoal não se chega a ponto nenhum, e mais é querer interferir na, na, no arbítrio, no alvitre, no alvedrio de outra pessoa, né? Não se trata nem de ser imoral, nem de ser vergonhoso, mas e nesse ponto que eu digo que seria, né? Porque se trata de tentar exercer influência, né? Influxo aí na ideia, na liberdade, na concepção de vida e no direcionamento da conduta de outras pessoas. Agora, ah, isso eu vou aqui bem sincero, né? Porque eu também eu estudo filosofia, né? Agora já gosto, né? Não me considero aí nessa área, esse estudo aí, ele proporciona e não vou dizer que não permite, né? Porque ele não é que permite isso aí, se permite é uma coisa meio contraditória, porque ele proporciona, né, mecanismos, instrumentos, eu digo a filosofia já acadêmica, né? Filosofia acadêmica que vem desde da Grécia Antiga, que é a advento da razão em detrimento da narrativa, em detrimento da mitologia, né? Os mecanismos aí que essas pessoas, esses estudiosos, eles desenvolveram e estudaram, desenvolveram e, eles permitem que a pessoa possa ampliar sua visão, né? E mecanismos para instrumentos, mecanismos que possam auxiliar as pessoas, como qualquer outra disciplina, a identificar certas coisas ou procurar, né? Estar no fio da meada. Então, isso aí, lógico, obviamente que a filosofia ela me levou, ela já, claro que eu já tinha, todo mundo tem, né, essa questão pessoal de, de questionar se existe ou aceitar, né, ou de questionar, de procurar entender, ou mesmo da fé, de aceitar. E isso, como eu falei, minha ideia é que cada um siga o seu próprio caminho. E então peguei aí um entendimento aí, que é eu vi num filme, né? E o filme diz que é baseado em fatos reais, que é o. Eu já tenho no meu vídeo aí, que é o espírito. A dor espiritual do combatente, eu já coloquei isso. Eu não tenho aqui em mãos, mas eu tenho escrito, né? Que é um tenente da Marinha Americana, dos Navy SEALs, que ele fala lá quando ele. E esse cara aí, desse cara, quem que vai duvidar de um cara que se. O filme postula que é fatos reais. Que se explodiu uma granada para salvar seus companheiros e consequentemente dar seguimento à missão que estava em caminho, né? Então é essa pessoa aí que eu que eu que 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 eu compreendi e não por isso, né? Eu já tenho no meu livro, eu tenho um livro escrito sobre futebol, prática básica de futebol, e eu falo ali que a verdade ela pode estar em qualquer lugar e isso aí é um fato. Por quê? Porque o mundo ele é a composição física do mundo ela é a mesma em todos os lugares, aqui, onde eu estou, seja aí onde quem está estudando. Agora, pode estar, essa a composição física do universo permite que a verdade possa ser descoberta em qualquer lugar. Agora, não é porque possa estar descoberta em qualquer lugar que qualquer um possa, né, descobrir, né? Isso aí é uma coisa já mais, mais, não diria complexa, mas mais difícil, né? A pessoa conseguir compreender uma primeiro porque muitas leis já foram descobertas agora. Já foram descobertas e são difíceis e são reais, né? Então já diminui, por exemplo,
eu diria, a oferta, né? Mas existem essas leis de convivência, existem várias, mas de qualquer forma, isso aí é um princípio, né? Todo mundo, as leis são as mesmas, as condições cosmológicas do universo são as mesmas em todos os lugares, tanto aqui como no outro lado do mundo, né? Então qualquer um pode pode a qualquer momento efetuar uma descoberta, alguma coisa de utilidade. E então, dependendo de ser, mas eu digo por ser racional, né? Eu estou levando por o que esse tenente Engel, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que é esse nome, que se explodiu numa granada, ele deixou a carta e falou que na carta lá pro filho dele, né? Ele diz que não, pro filho dele, se eu não me engano, é pro filho dele nunca incomodar ninguém por religião, né? Ah, é só um exemplo, e eu concordo com isso. Então, para mim tem um mérito dessa pessoa, porque às vezes a pessoa ela defende, ela briga, ela contende, às vezes ela é até psicótica em relação a um fato, mas quando quando sofre medo, ela só daí tem aqui uma uma questão, vou até ler isso, né? Que eu não me lembro de quem que disse, né? Acho que é de Camus, né? Alberto Camus, acho que se não me engano, eu não vou falar que ele fala no estado de no estado de sítio, o estrangeiro, eu acho. Não me lembro se é o estado de sítio ou estrangeiro que ele fala. Quando que é o. Agora eu esqueci o nome lá, né? Ou a peste, né? A peste, se não me engano, fala no estádio de sítio. Quando. Não me lembro, mas ele fala assim: quando eles sentem medo, eles sentem por eles mesmos, né? Mas quando sentem ódio, é por todos os outros, é mais ou menos assim, né? Uma hora eu coloco no meu canal esse. Na, lá na culinária, né? Que é os pensamentos que eu coloco. Então é mais ou menos isso, né? As pessoas às vezes defendem uma tese, defendem uma teoria, a sua fé, alguma coisa. Agora, quando coloca em risco a integridade física deles e até financeira, daí a pessoa ela 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 se torna mais comedida, né? Então vamos dizer que ela se torna mais. Agora, então no mérito, né? Uma pessoa que se explode numa granada, né? Isso aí não é para qualquer um, né? Então, e a outra parte é racional, porque é uma verdade isso, né? Não tem por que estar incomodando os outros por causa da religião. Agora, eu vou falar isso porque que tem coisas às vezes e é só um questionamento, né? Eu não estou aqui defendendo nada, e só estou exercitando minha ideia e expondo porque tem coisas que não parecem razoáveis. E, e então, nesse caso, e quando não aparece uma. Eu não estou dizendo que a minha opinião é diferente, não é nem minha opinião, né? Meu entendimento, né? Meu sistema, porque no meu caso você traz de sistema, porque eu desenvolvo um sistema, né? E então eu estabeleço princípios e vou caminhando, vou indo para frente até onde eu consigo. Se eu não consigo obter sucesso, eu paro, revejo os princípios. Quando eu resolvo, soluciono essa questão, quando eu avanço mais. Ou às vezes eu até volto para trás, né? Reinicio o processo. Então tem coisas que, por exemplo, que parecem até absurdas, né? E é nessa questão que eu quero entrar, né? Que é, por exemplo, e eu vou dar alguns exemplos aí que são casos, por exemplo, uh, 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 essas questões, né, por exemplo, de as pessoas aí, eu vou dar um exemplo, como não tem como fugir, que eu via, por exemplo, aí, se falando do caso do presidente, né, o senhor Jair Messias Bolsonaro, e eu não estou dizendo nem dele, nem ele, é outros, são os correligionários que falam ó, sobre a facada, né, e eu não vou questionar isso aqui, até, porque até é uma coisa meio mórbida, né, a pessoa vai fazer aí um trabalho, mas é um fato que acontece e que as pessoas, por exemplo, falam que. Isso aí é só para uma introdução, né? Para se entender aí, para me auxiliar aqui no meu raciocínio. E aí eu não. Independente se eu concordo ou discordo aí do senhor presidente, eu entendo até que a pessoa que fez essa facada ela deveria ter a pena mais dura, por exemplo, se garante o direito de sigilo do advogado, né? Essas coisas eu entendo que impede e, e não estou dizendo que a Polícia Federal não está trabalhando, mas são coisas que eu acho que é sem nexo, né? Sem cabimento. Por exemplo, garantir o sigilo da fonte de um advogado, né? Isso aí é coisa que parece que se talvez eles tenham interesse, eu já vejo que isso aí
é um zelo, que no caso não é uma questão de zelo, mas é o falso zelo, né? Que é uma questão corporativa, ou salvo alguma outra explicação, mas eu entendo que hoje, aí 2020, não tem mais, porque a não ser a incompetência, a incapacidade do Estado de garantir certas questões, né? De garantir, eu falo, oferecer garantias reais, né? Por exemplo, de disso, né? De todo mundo saber quem é o advogado não desse caso específico do criminoso que o, esfaqueou o presidente, na época atual presidente e hoje presidente, e ninguém poder saber quem é que custeia pelo menos é o que se dizem, né? Custeia essa, essa, essa defesa, né? Que não é uma coisa barata, qualquer cidadão aí que tirando a defensoria pública, não tem condições de arcar com uma defesa jurídica, né? Uma defesa de pagar um advogado. Então já tem essas coisas, mas tudo bem. Então, por exemplo, a pessoa dizendo que é como, falando nessa visão, né? E como eu falei, não quero aqui fazer polêmica na minha visão, respeito todas as religiões e na minha visão, em concepção de Estado, o Estado tem que se garantir todas as formas de credo religioso, e não proporcionar, eu digo não, mas garantir, né, que todos busquem a sua própria visão, ou sigam a sua que já tem. E então, por exemplo, eu vejo aí correligionários fazendo sermão, né, culto e talvez até apologia, né? É, e eu aqui não estou denigrindo ninguém, mas, por exemplo, que o senhor presidente do Brasil, ele é um enviado, né? Uma coisa assim, né? E dão esse exemplo de que, de que ele foi salvo pela facada, né? Da facada, e isso seria um sinal divino, um sinal daí e não vou questionar isso aí, como eu falei, por isso que eu entro naquela patamar, que isso aí é uma discussão que não leva a lugar nenhum. E, então, mas eu darei meu contraponto, né? Se da questão, né? Não é um contraponto, mas é uma visão óbvia que na minha posição e na minha condições da minha capacidade, né? Que me faz me perguntar, né? Mas, por exemplo, Deus salvou, eu não gosto de falar em Deus, né? É, Deus ele salvou o atual presidente, mas esse mesmo Deus salvou, né, teve essa capacidade de salvar o atual presidente. Isso nesse caso elimina qualquer, qualquer, qualquer possibilidade de ser um acaso, um acidente, uma, uma questões, por exemplo, várias variáveis que em si se parecem aleatórias, mas que, por exemplo, que se combinaram, se transformaram num, foram se fazer todas essas variáveis, por exemplo, eu falo de atos, né? Por exemplo, de atos isso aí é uma questão, por isso que existe toda a segurança em volta de atos e posições defendidas pelo senhor deputado, então deputado Jair Messias Bolsonaro, que levaram ao contraparte, e lá eu falo levaram a essa conduta, ou mesmo que alguém tivesse contratado, não estou falando que contratou, mas só as possibilidades, e que aquele cidadão, aquele criminoso fosse lá e desferisse aquele golpe, aquela facada, né? Então, isso estou falando de acidente e acaso nesse sentido, né? Que não foram elimina essa possibilidade e é algo divino. Então, esse mesmo Deus que salvou o senhor presidente é o mesmo Deus que permitiu que ele sofresse aquele dano, né? Então, me parece que é uma coisa, e é por isso que eu resolvi aqui a fazer esse, expor essa ideia, né? E esse exemplo, então só fica esse exemplo, né? De forma que são coisas que parece que não se fecham. E eu não estou aqui criticando religião alguma, não estou negando qualquer credo, não, né? Diz, mas expondo os fatos, né? Se existe uma força superior, uma força divina, e eu falo isso porque me parece uma certa exploração, e eu não estou fazendo julgamento de mérito, né? É coisas que não deveriam estar no certame, né? No certame de debate, de discurso, são coisas que não, na minha visão, não deveriam, né, estar aí, foram fatos que ocorreram e
E a pessoa que se torna pública, ela, infelizmente, ela está à mercê. Eu não estou dizendo que é correr, que ela fica mais visada, né? Aí daí que eu entro na questão do Estado, né? O Estado não consegue garantir nada. E o Estado ele quer abranger tudo, tudo, tudo. Ele quer estar em tudo, né? E não estou da minha visão, isso aí é ele quer estar em tudo, na economia, ele quer tratar de tudo, ser o responsável de tudo. Ah, e não consegue se tratar, cuidar de nada, não consegue, por exemplo, cuidar da segurança pública. E eu vou dar outro exemplo, né? E exemplos aí que acontecem, né? Por exemplo, no caso não vou exemplificar mais, isso aí seria caso para outra coisa. Mas é isso, o Estado ele tenta abranger tudo e no final não consegue fazer quase nada ou não faz nada bem feito. Isso aí é muito simples de se entender e de explicar o porquê disso, né? É simplíssimo demais, simplicíssimo demais, né? É, então, mas voltando, né? Então é isso, né? Por exemplo, esse mesmo Deus que salvou essa pessoa, ele é o mesmo Deus que permitiu, né? E entremos para outros casos, por exemplo, aí, daí pode se abranger, não quero fazer polêmico, mas é só para entender, né? Ou tentar, ou questionar, que as pessoas tenham esse auto-questionamento, né? Para que às vezes não sejam engolidas aí por, por, por temor, né? Porque daí eu já vou entrar nessa concepção, se por exemplo, um Deus que impõe temor, né? Dá só mais um exemplo, né? Um ser divino, algo divino, não sei, um fenômeno divino, uma energia divina, não tem nem como substanciar isso, fica uma coisa meio. Mas que ela impõe em temor, né? Então eu vou te dizer que ela não pode ser muito boa, né? Na minha concepção, não pode ser muito boa, ela impõe temor às pessoas, ou isso aí seria mais na minha. Eu não sou estudioso, né, da Bíblia, mas parece que é mais, 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 mais mais próximo do Antigo Testamento, né? E o Novo Testamento seria mais pelo amor de Jesus, amor, né? A pessoa adorar, a pessoa cultuar um Deus, seja Jesus Cristo pelo amor. Então me parece que seria isso aí até mais, seria uma visão mais do Velho Testamento. Até daí já falei o livro de Jó, né? Que foi a pessoa que Deus tirou tudo. E na minha concepção, apenas para então que Deus não seria uma pessoa boa, né? Apenas para testar o Jó, ele fez todas aquilo que consta lá no livro de Jó, apenas para testar sua fé, né? Isso aí eu não sei, eu tenho minha discordância, mas tudo bem, não é esse o objetivo aqui de entrar nessa hermenêutica. Uh, então, esse exemplo, vou dar outro exemplo, né? As pessoas, por exemplo, a pessoa você vai numa igreja e diz que, que não nem nesse caso, né? Mas, por exemplo, pessoa aí um pregador religioso, um apóstolo, ele diz que Deus, eu não estou questionando essas pessoas aí, mas eu acho que existe e é só minha visão, né? De sistemática de como funcionaria, né? Por exemplo, então a pessoa lá, não sei, um pregador, ele diz que vai curar, por exemplo, o Covid-19, né? Pela fé, né? Pela fé, a fé cura a fé em algo de um poder divino, né? Ou do mesmo temor por um poder divino, ele curará, por exemplo, a Covid-19. Mas e, e qual a causalidade desse mesmo poder divino ter permitido que uma coisa ruim como a Covid-19, só um exemplo, poderia ser outras doenças, qualquer outra, se pudesse já ter se estabelecido. Já ter se estabelecido. Então me parece que é algo que não tem uma correspondência lógica, né? Não tem uma correspondência. Num lado, essa pessoa, essa entidade, esse Deus, ele promove o conforto e o socorro, e do outro lado ele permite que essa coisa ruim aconteça. Então é só esse questionamento. E daí existirão aí inúmeros exemplos, inúmeras coisas, né? Daí eu me pergunto, daí agora me ocorreu, por exemplo, não é uma coisa que eu estou reduzindo, né? Mas como que o intelecto humano funciona, né? E no caso até a legislação, por exemplo, eu não gostaria desse nome, mas qualquer coisa que se a pessoa que chama venda casada, né? Uma venda casada, é proibido na lei a venda casada. A pessoa se dirige a comprar uma coisa e para que aquele que oferta o serviço
de fato efetue a venda para a pessoa, ela dissimula, ou ela meio que exige que a pessoa adquira um produto adicional. Isso aí acontece muito nos produtos bancários, né? A questão de ser, vou te ofereço um empréstimo, mas eu tenho seguro aqui, compro o seguro. Isso aí a lei considera que é venda casada. Agora, então me parece que não é uma analogia meio só pelo nome, né? E a distinção de tratamento de uma coisa de um assunto com um tema com o outro. Mas então me parece que nesse caso eu já estou trazendo a responsabilidade para os seres humanos, né? Por exemplo, e no caso a legislação ela aceita, né? Que isso é uma coisa negativa, que essa venda casada. Agora, quando se trata disso, e eu entendo, eu vou entender, né, um pouco porquê, pelo temor que o assunto em si estabelece, e as superstições que existem, e as questões. Por exemplo, os maiores líderes ficam trabalhando em cima disso, né, que se dizem líderes, né, ficam trabalhando em cima disso, e é como eu falei, é coisa que no andar no outro dia, independente de uma existência ou não, as 24 horas estarão aí da mesma forma e seguirão as mesmas leis, né? Queira-se ou não, né? Então, por exemplo, é isso, né? Então, essa ideia, né? As, como que as pessoas elas poderiam raciocinar, né? Entender e tentar. E nisso não estou querendo pregar nada, nem que as pessoas juntem essa coisa, mas questionar, né? Bom, a pessoa chega e diz que isso, que isso é assim, né? Ah, que isso aí, no caso, ah, teoricamente já abre um grande campo, campo de estudo e de pesquisa de causas e consequências. Agora, seria tratar mais disso, né? Isso aí daí eu só tô fazendo aí para que as pessoas questionem, né? E se alguém achar que no caso aí eu tô exagerando, não tem problema. Eu posso escutar, posso ver os pontos de vista e rever meus próprios princípios, minhas próprias leis, né? Que eu tento identificar e depois posteriormente seguir. E então seria isso, né? As pessoas elas chegam e se tratam disso, né? Aconteceu isso, vai acontecer aquilo, mas essa própria força, esse próprio ser superior, essa própria questão, essa força superior, ela permite que algo aconteça e depois ela oferece o, o, a solução para o problema. Me parece que é algo que não trabalha com a correspondência, né? Que me parece até, no caso, contraditório, né? Ou, porque eu não quero levar para outro lado, por lado de entender que, por exemplo, que, que, que essa questão seria, mas é isso, né? Só deixar isso aí, colocando isso nesses termos e nessa forma. E, e eu tinha mais, mas depois eu não anoto nada, eu vou falando e esqueço. Mas seria praticamente isso, né? Qual que é a relação, correlar, qual que é a, que situação é essa, por exemplo, que alguém se diz ou é reverenciado em qualquer situação como algo que uma força superior ele estabelece aquilo como uma verdade ou como uma saída, e se foi essa mesma força que permitiu que isso acontecesse. E o exemplo claro que eu dei o mais claro que eu dei foi do nosso atual presidente aí, que as pessoas dizem que alguns correligionários dele dizem que foi, às vezes ele mesmo diz que foi Deus que o salvou, né? Mas foi esse mesmo Deus que permitiu que ele sofresse a, ao atentado, né? Daí isso aí, como eu falei, não quero estender isso aí porque é uma questão que gera polêmica e desconforto, mas então seria isso, né? Que as pessoas tivessem entendimento ou no mínimo raciocinasse quando essas situações aparecem, né? Dei outro exemplo da pandemia. Uh, aí um religioso, um pregador diz que Deus salvará, né? E eu acho até uma blasfêmia falar em nome de Deus, né? Que salvará, mas foi essa mesma que permitiu que isso acontecesse, né?
É só deixar isso, né? Outra hora, aí, se eu lembrar, aí eu volto com. Eu falo mais um pouquinho, mas é só para que você tenha esse questionamento, né? Para a pessoa não ser absorvida por narrativas, por questões que às vezes nem você sabe qual é, né? Só por, por, por interesse próprio, muitas vezes, né? Por, é isso aí, né?